De acordo com o atual CEO da Intel, Pat Gelsinger, os semicondutores serão um fator significativo na moldagem da política internacional global nas próximas décadas. Ele é acompanhado por Eric Schmidt, ex-CEO do Google e ex-presidente da Comissão Nacional de Segurança e Inteligência Artificial, que acredita que o desenvolvimento da inteligência artificial já é uma força dominante na formação das relações internacionais. O impressionante desenvolvimento da inteligência artificial é um evento sem precedentes na história do mundo. Ninguém precisa ser convencido de que terá um impacto decisivo na vida de todos nós. Inevitavelmente, terá um impacto igualmente fundamental na situação geopolítica. De acordo com Schmidt, o Estado que alcançar a supremacia em inteligência artificial também dominará seus oponentes tecnologicamente. No entanto, a supremacia em inteligência artificial só será alcançada com o hardware em que ela é construída. Isso é um problema específico para a República Popular da China. Bem-vindo ao canal de Leigo para Leigos. Um escritor polonês de ficção científica, Stanisław Lem, disse uma vez: a tecnologia tem estado ligada à ciência em um ciclo de retroalimentação positiva por 300 anos. Portanto, a ciência, por meio de suas descobertas e teorias, impulsiona o progresso tecnológico, que, por sua vez, cria ferramentas para auxiliar na compreensão científica do mundo. Em um desses ciclos de retroalimentação, logo após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de cientistas da Bell Labs começou a pesquisar materiais como silício e germânio. Essa pesquisa posteriormente levou à criação de transistores, dispositivos eletrônicos semicondutores que são interruptores que regulam o fluxo de eletricidade. Eles são usados para criar portas lógicas físicas, os blocos elementares de computadores modernos. É também onde Chris Miller começa seu livro, Guerra dos Chips, no qual este episódio se baseia. Inicialmente, poucas pessoas entendiam a importância das descobertas feitas por William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain nos laboratórios da empresa de telecomunicações AT&T, que incluíam a Bell Labs. Em 1948, ninguém poderia prever que transistores em uma pastilha de silício se tornariam um fator importante na política global das principais potências do mundo. Também ninguém poderia prever que circuitos integrados em miniatura tornariam possível construir computadores pessoais que cabem no bolso. Antes do desenvolvimento das primeiras máquinas calculadoras, eram as pessoas que faziam os cálculos manualmente para diversos fins. A computação sempre foi, e ainda é, um elemento inalienável necessário para a existência e desenvolvimento das civilizações humanas. As tabuletas cuneiformes da civilização suméria contêm os cálculos de que sumérios precisavam para administrar seu estado. No entanto, nunca antes a questão da autonomia computacional havia sido objeto de disputa entre as superpotências, e é hoje, à medida que o conflito atual entre os Estados Unidos e a China se desenrola em torno da capacidade de usar silício na computação avançada necessária para construir modelos de inteligência artificial. Mas voltemos às origens dos circuitos integrados. O Vale do Silício leva o nome das primeiras empresas que se concentraram na criação de transistores que poderiam ser montados em um único wafer de silício. Empresas como a Fairchild Semiconductor, a Texas Instruments, posteriormente, a Intel, lançaram as bases para um sistema que nos anos seguintes viu a criação de outras empresas envolvidas em tecnologias disruptivas avançadas: Apple, Microsoft, Google e OpenAI. O Vale do Silício ainda é o local onde as empresas mais poderosas têm sede. Em nenhum outro lugar do mundo há uma acumulação tão grande de capital quanto na parte norte do Vale de Santa Clara. Por outro lado, a fabricação de chips tem sido uma das forças motrizes por trás da globalização. Já no início dos anos 1960, a Fairchild Semiconductor começou a fabricar seus chips em Hong Kong, então administrada pelo Reino Unido. Foi um processo que contribuiu significativamente para o crescimento de países asiáticos como Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Todos se tornaram importantes centros de produção de semicondutores, que exigem um processo de fabricação mais complexo já projetado pela humanidade. A China continental, por outro lado, entrou tardiamente na corrida dos semicondutores.
Somente a partir dos anos 2000 é que começou a buscar se tornar um jogador significativo, se não majoritário, no campo de circuitos integrados avançados. Mas a batalha atual não é a primeira guerra de silício que os Estados Unidos travaram. Eles foram adversários já na década de 1980, pelo Japão. O poder industrial, a engenhosidade e a diligência dos eletrônicos fabricados no Japão, incluindo chips, eram sinônimos de modernidade. Chris Miller, por exemplo, descreve como agentes do FBI pegaram a empresa japonesa Hitachi em espionagem industrial. O início dos anos 1990 marcou a era da Intel. A proliferação de dispositivos semelhantes a um PC significava que os processadores da Intel monopolizavam o mercado de chips lógicos. O então CEO da Intel, Andy Grove, fez um acordo com Bill Gates, CEO e fundador da então emergente Microsoft. Até hoje, o software da Microsoft e a arquitetura x86 da Intel dominam a indústria de computadores pessoais. Hoje, se você pegar qualquer computador pessoal, pode ter certeza de que sua unidade central de processamento, CPU, foi projetada por uma das empresas americanas, Intel, AMD, Advanced Micro Devices, ou Apple. A Intel ainda produz a maioria de seus chips nos Estados Unidos, enquanto a AMD e a Apple operam um sistema chamado Fabris. Elas fazem a pesquisa e o design de seus chips, mas terceirizam a produção para o gigante taiwanês TSMC, que, por sua vez, fabrica chips exclusivamente para terceiros. Hoje em dia, as unidades de processamento gráfico, GPU, popularmente conhecidas como placas de vídeo, também se tornaram muito importantes. Inicialmente, esses tipos de chips eram usados inicialmente para cálculos relacionados a gráficos em jogos de computador ou programas gráficos. No entanto, por volta de 2012, sua arquitetura específica atraiu a atenção dos pesquisadores em inteligência artificial e, em particular, em redes neurais. Uma equipe de pesquisadores liderada por Geoffrey Hinton começou a usar GPU para treinar redes neurais, que poderiam se tornar cada vez mais sofisticadas e multicamadas, executando seus cálculos em GPU. Foi também o momento em que o conceito de aprendizado profundo nasceu. Hoje, o mercado de GPU é dominado por duas empresas americanas, NVIDIA e AMD, com uma clara vantagem para a NVIDIA, que capitalizou o momento formativo do novo campo de aprendizado profundo para dominar o mercado de chips necessários para treinar inteligência artificial. Miller escreve que estima-se que até 95% das GPU nos servidores chineses que realizam computação de inteligência artificial sejam fabricadas pela NVIDIA. E é exatamente por essa razão que a China embarcou em uma batalha pela independência computacional do Ocidente, especialmente das tecnologias de fabricação de chips dos Estados Unidos. Como Xi Jinping disse, sem segurança cibernética, não há segurança nacional, e sem informatização, não há modernização. Em 2015, a China anunciou o programa Made in China 2025, cujo núcleo é tornar o mercado chinês de semicondutores independente das tecnologias dos Estados Unidos. Nos círculos de poder chineses, essas tecnologias são conhecidas como críticas. O início da Guerra de Silício entre a China e os Estados Unidos começou em 2016, quando os Estados Unidos sancionaram a empresa chinesa de chips DRAM, a Jinhua. Isso seguiu uma investigação sobre o roubo de propriedade intelectual de uma empresa dos Estados Unidos, a Micron, por um funcionário chinês. Como resultado, a produção na Jinhua foi interrompida. O próximo momento crucial veio em abril de 2018, quando os Estados Unidos impuseram sanções devastadoras, posteriormente endurecidas em 2020, às principais empresas de telecomunicações chinesas, a ZTE e a Huawei. De acordo com muitos especialistas, também foi um momento crucial na formação da estratégia da China em relação ao desafio dos semicondutores. Ficou claro para os formuladores de políticas que a economia chinesa estava altamente vulnerável a sanções no setor de alta tecnologia. Desde então, muitas empresas começaram a comprar e estocar chips dos Estados Unidos caso as sanções se tornem mais rigorosas. Além disso, ficou claro rapidamente que o poder das gigantes da internet chinesas, como Baidu e Tencent, era insuficiente para garantir independência estratégica e econômica em relação aos Estados Unidos.
De um lado, Pequim criou uma fusão de 2 décadas entre inteligência artificial e o controle, maximizando o uso da tecnologia para monitorar seus cidadãos, enquanto permanece dependente das empresas do Vale do Silício para tecnologias críticas. Como Miller aponta, no impulsionamento do crescimento econômico da China, chips eficientes foram tão importantes quanto o petróleo. O problema da China não é apenas a fabricação de chips. Em quase todas as etapas do processo de fabricação, a China é surpreendentemente dependente de tecnologia estrangeira. Quase tudo isso é controlado por seus rivais geopolíticos Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. O estudo da Universidade de Georgetown descobriu que, em toda a cadeia de fornecimento de circuitos integrados, incluindo design, propriedade intelectual, equipamentos, fabricação e todas as outras etapas, as empresas chinesas representam apenas 6%, em comparação com 39% das empresas americanas, 16% das empresas sul-coreanas e 12% das empresas taiwanesas. Uma razão para isso é que circuitos integrados de ponta só podem ser produzidos em máquinas EUV fabricadas pela empresa holandesa ASML. Como resultado, a ASML tem um monopólio absoluto no mercado mundial no desenvolvimento e venda desse tipo de equipamento. Chips produzidos em máquinas EUV pela TSMC de Taiwan acabam em telefones celulares de empresas como Apple e Samsung, bem como empresas chinesas como Xiaomi, Oppo e, até as sanções, Huawei. Os chips são principalmente feitos para as empresas americanas Qualcomm e Apple. A Qualcomm posteriormente vende seus processadores Snapdragon para fabricantes de dispositivos móveis. Os chips avançados da NVIDIA para treinamento de redes neurais também são produzidos nas fábricas da TSMC de Taiwan usando máquinas ASML. Além do gigante taiwanês, máquinas EUV também são usadas pela Intel e Samsung. No entanto, a empresa holandesa ASML também depende da tecnologia dos Estados Unidos. Em 2013, ela comprou a empresa de San Diego, Cimer, que fabrica emissores de luz avançados para máquinas EUV. Esse gargalo na cadeia de dependência na produção de chips também foi explorado por Washington, que proibiu a venda de máquinas EUV para a China e, mais recentemente, após negociações com os holandeses, máquinas usando a tecnologia mais antiga de EUV. Já em 2018, um dos advogados que trabalhava para a SML disse durante um caso movido pela empresa contra um funcionário chinês acusado de espionagem industrial que o funcionário estava envolvido em uma conspiração planejada pelo governo chinês. Essa visão foi ecoada no relatório anual de 2023 do Serviço de Inteligência holandês, que descreveu a China como a maior ameaça à segurança econômica dos Países Baixos. No entanto, as sanções impostas pela administração Biden no outono de 2022 à indústria de semicondutores e empresas de inteligência Por um lado, a compra de chips para aplicações de consumo comuns na China ainda é possível. No entanto, por exemplo, os chips A100 e H100 da NVIDIA, usados para treinar modelos como o ChatGPT, atualmente são inacessíveis para as grandes empresas de tecnologia chinesas. Cidadãos americanos também estão proibidos de trabalhar para empresas de chips chinesas. Do ponto de vista de alguns meses, pode-se dizer que a estratégia atual do governo dos Estados Unidos tem 2 objetivos. Primeiro, prejudicar a capacidade das empresas chinesas de produzir semicondutores avançados e, segundo, limitar as capacidades da China no campo da inteligência artificial. De acordo com o atual CEO da Intel, Pat Gelsinger, os semicondutores serão um fator significativo na moldagem da política internacional global nas próximas décadas. Enquanto isso, Eric Schmidt, CEO do Google de 2011 a 2015 e ex-presidente da Comissão Nacional de Segurança e Inteligência Artificial, afirma que o desenvolvimento da inteligência artificial já é uma força dominante na formação das relações internacionais. De acordo com Schmidt, a inteligência artificial é uma tecnologia autocatalítica,
o que significa que seu crescimento a faz se desenvolver ainda mais rapidamente por conta própria e estimula o desenvolvimento de outros campos. Um Estado que alcançar a supremacia em inteligência artificial dominará seus oponentes tecnologicamente, diz Schmidt. O problema estratégico principal de Pequim é que o Ocidente depende da China para bens de consumo, que não são críticos para a sobrevivência e o desenvolvimento da civilização. O Ocidente pode comprar produtos de consumo baratos, como eletrodomésticos, telefones e outros produtos de empresas chinesas, mas, ao mesmo tempo, pode reconstituir as cadeias de suprimentos caso a rede de laços econômicos com a China seja radicalmente interrompida. A situação é diferente no lado chinês. Em caso de confronto armado no Estreito de Taiwan, o suprimento até mesmo de chips de consumo para computadores e telefones provavelmente seria bloqueado. O acesso ao software da Microsoft, Google e Apple também seria cortado. A China só poderia usar seus próprios recursos internos para produzir chips várias gerações mais antigos do que os usados no Ocidente. Isso não seria uma crise econômica, mas sim um colapso civilizacional. Por essas razões, muitos observadores acreditam que uma invasão ou bloqueio de Taiwan nunca acontecerá. Tudo isso torna inevitável que a China invista somas enormes em sua indústria doméstica de semicondutores nos próximos anos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos buscarão diversificar suas cadeias de suprimentos de chips e isolar a China. Os gargalos atuais na fabricação de semicondutores, como a TSMC, permitem aos Estados Unidos bloquear o acesso da China a tecnologias avançadas, ao mesmo tempo em que colocam os próprios Estados Unidos e a economia global em risco se um desses gargalos for bloqueado. A estratégia de Washington é, portanto, projetada para densificar a rede de nós essenciais à produção de semicondutores e, ao mesmo tempo, cortar a China dessa rede. Uma coisa é certa, a batalha pela supremacia computacional moldará a situação internacional na próxima década e provavelmente Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente. Até a próxima, meus leigos.